Você precisa de um milagre na sua casa? Eu preciso. E nós cremos no Deus de milagre. Fala assim comigo. Milagre da minha casa começa em mim. Milagre da minha casa começa em mim. Amém? Nós temos cantado, ainda que não tenha sido hoje, e a gente tem aprendido aqui durante esse tempo, as últimas quarta-feiras de cada mês, que Deus, Ele é o Deus da família. E é do interesse de Deus que as nossas famílias estejam bem. Deus, Ele é o Deus da família. Ele criou a família, Ele formou a família. E Deus ama a família. Desde a gente, há algum tempo atrás, eu e o pastor Ivan, nós estávamos ministrando aqui no altar sobre isso, sobre a questão da família. E a gente mostrou e viu biblicamente que Deus instituiu a família. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele institui uma família. Ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ali a própria palavra no Gênesis nos mostra que Deus dá essa condição ao homem e à mulher de gerar, de se reproduzir e gerar filhos. E a partir daí, com o interesse de povoar toda a terra e gerar mais famílias. A gente viu tudo aquilo que aconteceu ali no início, mas a gente vê também em Abraão, Deus chamando Abraão, já depois de um tempo, chamando Abraão para ele ser pai de nações. Uma mulher estéril, foi avançado em dias, e Deus chamando ele para ser pai de nações. E Deus diz em Gênesis 12 ali, para Abraão: ó, farei de ti uma grande nação. E através de você, em outras palavras, Deus faz: abençoarei todas as famílias da terra. Porque é do interesse de Deus que a minha família seja abençoada. Lá em Gênesis, lá no início, na criação, basicamente, todas as coisas, no início de tudo, Deus já tinha no coração dele, em todo o tempo, de que a sua e a minha família fosse abençoada. É do interesse de Deus. Deus ama a família. Mas eu e você, de repente, a gente possa dizer: fácil falar quando a família está legal. Não é verdade? Porque o inimigo, ao longo do tempo, tem buscado destruir famílias. E se os irmãos pararem e perceberem, de uns anos para cá, os ataques estão ainda maiores. A questão é que às vezes eu e você estamos tão focados no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas coisas, que não nos damos conta de quanto o inimigo tem atacado famílias. Enquanto é do interesse de Satanás de destruir famílias, de desfazer essa constituição, essa instituição que Deus formou lá de Gênesis. Porque há propósitos em Deus e na família. E o inimigo percebe e sabe disso. Por isso é do interesse de Satanás destruir sua casa. É do interesse de Satanás desfazer essa instituição preciosa e maravilhosa que Deus criou. Mas, quantas das vezes, eu falei agora preciosa e maravilhosa. Às vezes, quem sabe, não só nós que estamos hoje na nave, quem sabe, se a igreja esteja gravando, irão nos ouvir futuramente. Podem pensar nesse momento a gente falando: maravilhosa, só se for sua. Preciosa, só se for a sua. Porque quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente olha para dentro de casa e não vê preciosidade às vezes.
e não vê maravilhosidade nenhuma. Sei que eu posso falar essa palavra assim. A gente não vê. Porque ao longo do tempo, Satanás tem atacado as famílias para se desfazer, para destruir a família, para quebrar aquele propósito criado lá desde o Éden de Deus. Porque famílias fortalecidas, famílias na presença do Senhor, famílias em Deus, igreja forte. Igreja forte, ela destrói, ela quebra as portas do inferno, ela desfaz as barreiras do inferno. Então, se a minha família não estiver bem, eu não estou bem. Porque a minha família também sou eu. Se a minha casa não está bem, eu não estou bem. E se eu não estou bem, eu também não vou estar bem aqui enquanto igreja. Porque o eu ser, eu não estou bem. É do interesse de Deus nos sarar. É do interesse de Deus famílias saradas e sadias. Por isso que o milagre começa em mim. Há muito o inimigo tem buscado isso e tem trazido para dentro da nossa casa uma coisa chamada egocentrismo. Cada um pensa por si, quer para si, e às vezes não se importa nem com quem está dentro de casa. E quando eu falo só dentro de casa, eu não digo só esposa, marido e filhos. Eu falo até mesmo aqueles que hoje são chamados de parentes mais próximos, irmãs, né? Eu já sou casado, eu tenho umas 4 irmãs, cunhados, sobrinhos. A cada dia que passa, há um distanciamento um dos outros. E eu digo porque vivo isso. O egocentrismo está acontecendo, tem se levantado nesse sistema do mundo toda uma situação que vem sido projetado, um plano já arquitetado de Satanás ao longo dos anos, que foi traçado a médio, curto, médio e longo prazo para que as famílias fossem destruídas. Mas Deus quer nos despertar a estarmos atentos a isso e não deixar que a nossa casa aconteça a mesma coisa. Ele é o Deus da família. Deus nos instrui a amarmos a nossa família. Antes de eu ler 2 Timóteo 5,8, abra sua Bíblia em Daniel. Capítulo 2. Só quero ler um versículo de Daniel, capítulo 2, depois a gente vai falando mais. Versículo 23. Daniel 2, 23. Eu ia enviar para a mídia alguns versículos, mas eu decidi não. Eu gostaria que você abrisse. Apesar de não ler tanto, não ler muito, porque eu não vou fazer nenhum sermão que estaria expositivo, mas algumas coisas que eu tenho observado, e Deus tem falado também comigo, e eu vi outros falarem também. Daniel capítulo 2, versículo 23. Amém? Amém. Diz assim: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do reino. Eu quero pegar o início desse versículo que diz: ó Deus de meus pais. Quem conhece um pouquinho da história de Daniel, não vou trabalhar isso, mas Daniel desde cedo foi chamado pelo Senhor para um propósito. Já jovem foi tirado da sua terra, do meio da sua parentela, ainda novo, foi levado cativo para um lugar desconhecido. A gente não sabe se ele conhecia a língua ou não, ele conhecia a língua dos babilônicos, mas ele foi cativo junto com um povo. Ele era da linhagem real, assim dizem os estudiosos. Ele era um dos sábios, um jovem entendido, inteligente. E ele foi levado, o rei pediu que separassem jovens assim. E ele foi um dos. Mas a Bíblia nos fala que Daniel tinha um comportamento diferente
de muitos outros jovens. Ele era diferente porque ele amava a Deus e ele buscava a Deus. E o texto da palavra diz que já desde novo, Daniel orava 3 vezes ao dia. E parece pouco quando você fala 3 vezes ao dia. Mas quantos de nós não paramos 2 minutos, uma vez ao dia, pelo menos? Mas o que me chama atenção nesse texto é que Daniel, ele fala: ó Deus de meus pais. Quando Daniel fala isso, ele mostra de onde ele vem. De uma família. E que essa família o orientou e o instruiu a amar a Deus. E a buscar a Deus. Ele mostra a origem de como e por que ele era quem ele era. Porque ele tinha exemplo. E como diz o pastor Silas Malafaia, ele fala: se tem uma coisa 3 coisas que os pais devem deixar para os filhos: exemplo, exemplo e exemplo. E Daniel, ele faz essa oração ao Senhor e ele começa isso: ó Deus de meus pais. Ele mostra para mim que na origem dele, ele foi ensinado a amar a Deus e a servir a Deus e a crer no Deus dos pais dele. Verdade é que ele fala Deus dos meus pais, nesse momento, mas ele não diz o meu. Quem sabe Daniel, não tinha se dado conta que o Deus dos pais dele também já era há muito o Deus dele. Apesar dele saber e talvez não compreender o todo disso. Como o texto da palavra diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu e você podemos dizer: meu Deus. Deus é o Deus de Kátia. Deus é o Deus, seu Deus. Você pode dizer Deus de, colocando o teu nome? O meu Deus, Deus de Kátia Cristina. Daniel fala: os Deus de meus pais. A gente volta nisso. Deus nos instrui a amarmos a família. Em 2 Timóteo 5:8, abra aí. Você vai entender. Timóteo 5:8. 1 Timóteo, perdão. Eu escrevi errado mesmo. É 1 Timóteo. Antes de lermos 1 Timóteo 5:8. A nossa família, quantas das vezes, tem estado tão separada uma da outra hoje. E eu vou ler, daqui a pouco eu leio. Há pouco tempo atrás, uma colega minha foi ao enterro do sogro. E os sogros eram separados. E houve uma batalha para conversão, para retornar. Eles já eram crentes, para esse sogro voltar para Jesus. E depois já de separado, ele voltou. E o sogro tinha uma postura muito estranha, assim, de distanciamento. Ele não era carinhoso. Ele não era um cara que abraçava. Ele não era uma pessoa desse jeito de procurar a família. Pelo contrário. Quando ele chegava na casa, por exemplo, dela, ela me conta que ele não sentava nem para tomar um café. Chegava lá, falava, nem sentava. Ela chamava: sogro, senta, vem tomar um café comigo. Eu fiz um café, vem comer o pão comigo. Não, estou preso, sei lá. Aí havia sempre uma queixa. Ele falava, ele usava uma expressão até, não é o poste que mija no cachorro, mas é o cachorro que mija no poste. Ele falava. Aí eu falei para ela: eu não entendi isso, essa colocação dele. E ela me disse: Kátia, ele quer dizer que as pessoas que têm que procurar ele, porque ele é o poste. As pessoas que têm que procurar ele. Não, é estranho.
E depois que ele voltou para Jesus, se converteu, ele não usou mais expressão, mas a postura dele não mudou. E ela, dia após o enterro, ela me contando essa história, e ela fala, a igreja estava lá, a igreja que ele congregava, e os irmãos falando do morto, né? Do sogro dela. Ah, mas ele ia lá em casa, quando a gente ia lá, ele fazia café, ele botava mesa, a gente comia com ele, a igreja falando. E ela olhava. E ela falava, a igreja que estava congregando ele, ele fazia tudo, ele tratava-os com todo carinho, mas a família ele não fez. E ela disse, eu não pude falar do meu sogro o que a igreja que ele frequentou nesses últimos anos podia falar dele. Porque apesar da conversão, ele tratava muito bem, ele se assentava com os outros, mas não se assentava com a família. Ele não dava o mesmo tratamento de carinho que ele deu à igreja quando estava lá. Tudo que ela ouvia, ela falou assim, meu coração dói, porque eu não podia falar dele o que aquelas pessoas estavam falando. Isso acontece na sua casa também? Eu gostaria muito, o interesse é que nós venhamos a refletir, porque é muito fácil eu chamar a atenção do outro e criticar e reclamar o outro, mas muitas das vezes não perceber que eu também preciso fazer essa mudança em mim, para que o outro mude. E essa minha colega, ela é muito amorosa, muito amorosa, muito amorosa. E ela gosta de carinho, ela gosta de chegar, ela abraça. Toda vez que ela tem alguém necessitado, ela ajuda. Quando alguém conta uma bênção, ela se alegra assim, por demais, parece que é dela também, ela é assim. E ela falou, Kátia, o quanto que me dói de não poder ter a mesma postura que eles. Porque muitas das vezes nós cuidamos do outro, amamos e abraçamos o outro. Quando eu digo esse outro, eu estou falando um não familiar, tá? Não estou falando aquilo que a Bíblia está dizendo, amar o próximo como a ti mesmo. Não é isso que eu estou me referindo no momento. Os de fora. E não damos o mesmo valor a quem está dentro da nossa casa. Aqueles que, quando eu adoecer, é que vai me ajudar. Aqueles que, se eu te ficar muito tempo, quem sabe internada num hospital, não vai parar de me visitar. Porque no começo é comum que as pessoas visitem. Mas depois de um certo tempo, as pessoas não visitam mais. Porque eu percebi isso, né? Ainda quando a minha sogra. Não era assim, pastor? No início, quando adoece, todo mundo visita no momento. Mas depois, quando a doença se estende para 1, 2 anos, como foi o caso da minha sogra, muitos anos, já não se visitava mais ela. Ou era a família que tinha que cuidar. E mais ninguém. Deus nos chama a cuidar da nossa casa, a cuidar das nossas famílias, dos nossos queridos, dos nossos amados, antes que eles sejam antes queridos. Porque eu aprendi, a gente sempre usa essa expressão de querida, mas o antes querido é o falecido, né? Timóteo 5:8, 1 Timóteo, que eu tinha errado, 5 fala assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, em outras versões o incrédulo, dos descrentes, é pior. O Senhor nos chama a cuidar da nossa casa, a cuidar da nossa família. E o texto não fala se a sua família é maravilhosa, se é perfeita, porque não existe família perfeita. Por que, Kátia, que não existe família perfeita? Porque não existe ser humano perfeito. Eu nunca vou atingir total objetivo do meu esposo e vice-versa. Porque apesar de estarmos quase 15 anos só de casados, apesar de termos mais de 15 anos juntos, nós temos ainda a nossa individualidade. E a gente não tem como
entrar na mente do outro para suprir de tudo. Mas a Bíblia nos convida, Deus nos convida a amarmos a nossa família. Aqueles que estão nos fazendo envelhecer, acabando com o nosso sossego, quantas das vezes, que nos trazem preocupação, que nos entristece, que nos fere, que nos fazem chorar durante a madrugada. Que a nossa vontade é chutar, se possível botar para fora quantas das vezes. Não acontece na sua casa, não. Talvez só na minha. Mas a Bíblia diz que se você e eu somos do Senhor, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. Não adianta você estar domingo, segunda, terça, aqui nós não temos todos os dias, mas domingo de manhã, domingo à noite, terça de manhã, quarta à noite, RDM se for mulher, RH se for homem, IDH se for homem. Ou eventos extras na igreja, trabalhar na parte do louvor ou na parte do secar. Não interessa se você faz tudo isso, se ocupa em tudo isso, mas não ama como devidamente não cuida da sua casa. Já se diz, né? Quem ama, cuida. Quando não valorizamos a nossa família, estamos em desobediência. E isso dá espaço para a intervenção maligna. Quando a gente não cuida da nossa casa. E quando eu digo cuidar aí, eu não estou dizendo que você tem que tomar conta da vida de todo mundo, da sua casa e tudo mais. Não é isso. Pais, para nós pais, eu falo para mim porque eu tenho uma filha adolescente. E quem está vivendo esse tempo, essa era, ter filhos adolescentes tem sido difícil. É complicado, principalmente para a gente que já não é tão novo, porque a nossa mente ainda está meio antiga, né? Já está antiga. E eles estão vivendo uma modernidade que se avança a cada dia mais, né? A ciência, a mídia, tudo que se multiplica muito rapidamente. E tem tudo muito mais fácil. Na verdade, eles não têm tanto conhecimento, mas eles têm as informações muito mais rápidas. Muito mais rápido agora. Mas, infelizmente, quando a gente percebe que nós precisamos cuidar da nossa família, às vezes a coisa já está, o problema já está avolumado. Deus nos chama a atenção nesta noite ao nós observarmos a nossa casa, a olharmos para dentro de nós, que o Espírito Santo ministre em nós de maneira que a gente possa observar se a gente tem sido zeloso pelo aquilo que Deus nos deu. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que filhos é herança do Senhor. Mas quantos de nós, quem sabe, já não olhou e falou para o filho, herança? Isso? Isso, herança? Melhor não ter tido do jeito que eu estou vivendo. Quantos eu já ouvi isso? Quantos eu já ouvi? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os filhos são herança. E o que é herança? Herança é algo que você recebeu. Que na verdade, não foi você que fez, não foi você que galgou para chegar lá, para ter. Você recebeu. Sem esforço. Não é isso que é herança, pelo menos, que se entende? Às vezes tem até herança ruim também, né? Recebe as dívidas e tudo mais. Mas o texto fala que não é isso que o texto fala, que os filhos são herança do Senhor. Sejam eles hoje adultos, sejam eles crianças ainda, sejam adolescentes, sejam jovens. Ainda são herança do Senhor. E é herança de quem? De Deus. Eles são de Deus e foi nos dado para cuidar, para instruir, para amar e ensinar-lhes o caminho do Senhor. Daniel disse, ó Deus de meus pais.
Deus nos incumbe a ensinar aos nossos filhos quem Ele é. Isso serve para mim, serve para você que tem filho pequeno, serve para você que tem filho adulto e para você que é aspirante a ser pai e mãe futuramente. Se prepare hoje. Felizmente só percebemos quando a nossa família está desarrumada, quando os problemas já se avolumaram demais. É mais do que tempo de ordenarmos a nossa casa e darmos atenção, honra e dedicação devidas à nossa família. Eu fui a um evento de aniversário de uma pessoa muito querida minha, né? Parente. E a gente foi e não tinha muito o que conversar. Entrou na casa, não tinha muito o que conversar. E tentando buscar algum assunto da televisão para poder ter conversa, sabe? Aquela coisa que parente de perto mesmo, e não tinha muita conversa. Porém, a casa está sempre aberta, vizinhos entravam, e os vizinhos chegavam, né? E as outras visitas do aniversário sorrindo, brincando, e eu fiquei sentada olhando. Por que não pode ter esse mesmo momento de alegria, de amizade, de sorriso, de bate-papo conosco, que é a família? Está dando para entender que está invertido isso? Será que é só na minha casa que isso acontece? Antigamente, a gente via as famílias tinham mais intimidade entre eles, e a gente era mais íntimo entre eles. A conversa, tinha o que se falar, mas hoje a gente não tem mais o que falar. Mas quando eu chego no local de trabalho, sempre tenho que falar. Quando eu chego junto com os vizinhos, eu tenho que falar. Como eu vi lá no aniversário que fui, os vizinhos conversaram, entraram, fizeram bolo também, e rindo e brincando, e eu fiquei assim, eu sinto falta disso, não tenho mais. Eu fui no enterro esses dias também, sábado, no enterro. E foi a mesma situação. Isso me doeu muito. Porque são os meus parentes. E a gente tem estado tão distante. E às vezes a gente fica distante por tão pequenas coisas. Tão pequenas coisas. Uma palavra mal colocada. E a Bíblia, eu crente, eu estou falando para eu crente, está entendendo? Me fala que eu tenho que suportar uns aos outros. A palavra de Deus me diz que eu devo amar a minha casa, a minha família. Se eu não tenho conseguido estar diante da minha família agora para bater um papo, e eu falo isso dentro da nossa casa, porque às vezes as denominações nos afastam. O que era para nos unir, nos afasta. Eu oro para a conversão da minha irmã, do meu irmão, do meu parente, e ele se converte em outra denominação. E ele fica mais longe do que estava antes. Porque denominações têm se afastado. Mas a Bíblia me ensina que o Deus da família me chama a nos unir, a koinonia, a comunhão. E eu acredito que se doeu em mim, deve doer nos outros também. Em 2 Reis, capítulo 20, não vou ler, o rei Ezequias foi receber o profeta Isaías na casa dele. E Deus falou, ordena a tua casa, porque você vai morrer. E foi embora Isaías. Nisso, Ezequias vira para a parede, chora diante de Deus. E antes de Isaías sair lá do pátio, Deus fala, volta e fala com Ezequias. E Isaías volta e fala, Deus te concede, Deus viu a sua lágrima, o teu pranto, Deus te concede mais 15 anos.
Mas Deus tinha dito uma palavra para ele no começo, não tinha? Ordena a tua casa. Deus deu 15 anos para ele, porque ele ia morrer. Deus deu os 15 anos para ele, e ele não ordenou a casa dele. Ele não ordenou a casa dele. Ele disse, ordena a sua casa que você vai morrer. Irmãos, ordena a tua casa porque você vai morrer. Ordena a tua casa porque você vai morrer. Pode não morrer hoje ou amanhã, mas todos vamos morrer. Ordena enquanto é tempo. Ordena hoje. Ordena agora. Ordenar é colocar numa sequência de prioridade. Deus quer se manifestar e ser manifesto em nossa casa. Priorize a sua casa. O pastor Thelmo Madinello falou isso. Ordenar é colocar numa sequência de prioridade. Então, se eu quero ordenar a minha casa, eu tenho que pôr prioridade a minha casa. E eu não estou dizendo que vai tirar Deus do primeiro lugar. Não é isso. Porque eu não tenho como ordenar minha casa sem Deus. Eu preciso do cabeça. Eu preciso do bom pastor para ordenar minha casa. Mas eu tenho que ter como prioridade a minha família, a minha casa. Eu tenho meus compromissos na casa do Senhor, na igreja, no meu trabalho. Mas quantas das vezes o nosso trabalho tem sido a primazia, a prioridade? Quantas das vezes, Kátia, alguém pode dizer, mas Kátia, é do meu trabalho que eu sustento a minha família. Ok, isso é verdade. Na minha casa isso também acontece. Mas o trabalho, a prioridade do trabalho tem roubado o tempo da casa, da família, do lar. Martinello, eu anotei isso, o pastor Thelmo Martinello, uma das mensagens dele, ele falou assim, onde você investe seu dinheiro, seu tempo e sua atenção? Onde você investe seu dinheiro, seu tempo e sua atenção? Ali é a sua prioridade. Onde seu dinheiro tem sido investido, onde a sua atenção tem sido investida e onde o seu tempo tem sido investido. Nisso aí que você está pensando, na verdade, essa é a sua prioridade. E quantas das vezes eu, Kátia, me vi dando do melhor do meu tempo e faço isso, porque a gente acaba fazendo mesmo para o meu trabalho. As minhas forças, meu melhor ânimo, meu melhor momento, quando eu volto para casa, eu já volto esgotada. Pois a minha filha falou, como eu estou trabalhando à tarde agora, também, por que você prefere aquelas crianças do que a mim? Dói, não dói? Dói aqui. Ela já não me disse uma vez só isso. Por que você prefere aquelas crianças do que a mim? Porque o tempo que eu tinha com ela de tarde, eu não tenho mais. Aí, quando eu chego em casa, eu já basicamente vou direto para a cozinha. Porque eu tenho que fazer janta. Porque eu tenho que fazer isso. E nem sempre eu tenho disposição. Às vezes a minha disposição só vai para fazer a comida, porque nem da casa eu consigo cuidar, de tão cansado que volto. E o meu tempo com ela é curto. Aí sabe quem fica com ela? O celular. Será que é só na minha casa que isso acontece? Porque se tem uma coisa que interte criança, que dá tempo pra gente, é celular. Joguinho no celular para os pequenininhos. Porque a gente fica em paz, sossegado. Não é isso? Já vimos, às vezes, em restaurante, ou lugar que a gente vai comer alguma coisa, as famílias, e os pastores também falam isso, sentada à mesa, e todo mundo, cada um com seu celular. E ninguém conversando com o outro. Porque a família não conversa mais. Deus nos convida a cuidar da nossa casa. Deus chama a mim e você a cuidar da nossa casa, da nossa família. O rei Ezequias,
Além disso, quando o profeta falou para ele, ordena a tua casa, que é pôr em prioridade a sua casa, ele, quem ia tirar a vida do pastor, do rei Ezequias era Deus, não era Satanás, não. O texto fala que Ezequias era tranquilo, era legal. Ele não vivia em pecados ali, no texto não fala isso, não. Mas ele não ordenava a casa dele, como o profeta Eli. E sabe o que Ezequias fez? Não sei se você já percebeu, eu não vou ler o texto porque é um capítulo grande. O Senhor lançou depois do tempo, nesse 15 anos que o Senhor deu para ele teve um filho chamado Manassés. Foi o pior rei de Israel, foi Manassés. Manassés foi péssimo, Manassés foi ruim, Manassés era maligno, ele foi um rei maligno, Manassés. Olha só, os 15 anos que o rei Ezequias ganhou, ele teve um filho que foi uma praga para a nação de Israel. Ele não soube ordenar a casa dele. Ele não soube mostrar para Manassés o Deus que deu mais vida para ele. O Deus que fez retroceder lá as horas lá no relógio da casa. As histórias de Israel, Manassés, estava nem aí. Ele foi um péssimo rei. Ele não queria saber nada de Deus. Porque o rei Ezequias não ordenou a casa dele. Ele morreu. E antes de morrer, ele recebeu uma outra palavra. Olha só, vai acontecer isso na nação, porque ele era rei, né? E ele era responsável pela nação. Aí ele pergunta em outras palavras assim, mas quando que isso vai acontecer? Com seus filhos. Ele, então beleza, eu não vou ver mesmo. Tem noção do que o rei Ezequias fez? A destruição vai chegar na sua casa. Eu não tinha visto a hora. O pastor Ivan vai ter que sair para buscar a minha filha. Desculpa, me perdi na hora aqui. Viu, vocês falam para eu falar devagar, eu falo devagar e a hora passa. Eu não cheguei nem onde eu queria chegar ainda. A questão é essa. O pastor Ivan, na hora que me deu o microfone, a primeira coisa que ele falou, fala devagar. A pastora Lucilete fica ali, Pois é, mas só me dei mais uns minutinhos. Não vou falar um minuto não, porque é mentira. Olha só, o rei Ezequias, ele além de não ordenar a casa dele, quando ele recebeu a palavra que ia vir a destruição sobre o reino, que ia vir, vamos dizer assim, a disciplina de Deus, ele falou assim, eu não vou ver, eu vou estar morto mesmo, meus filhos é que se virem. Olha a mente desse homem. Deus nos chama a amar a nossa casa, a nossa família, os nossos, e deixar como ele. Irmãos, olha só, Deus não quer que você deixe dinheiro para os seus filhos. Você não tem necessidade, você não tem obrigação, viu, Estevam, de deixar uma casa para os seus filhos. Você não tem obrigação disso. Mas você tem a obrigação de alimentar, de cuidar, de instruir e de levar eles à fé que você tem. Eu tenho com isso. Kátia, é garantia que eles vão ser um crente como... Não é garantia não é, porque eles são outra pessoa. Mas a sua parte você está garantindo. Noé fez isso. Pode ter as falhas dele lá, depois que ele se embriagou. Mas quando Noé entrou na arca, ele não entrou sozinho. Ele levou a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ele falou, vamos todo mundo. E entrou todo mundo para dentro da arca. 8 pessoas. Noé levou. Não sejamos como o rei Ezequias e abramos mão da nossa casa. Eu vou adiantar porque a hora avançou e eu nem vi. Uma das coisinhas que eu quero trazer para nós, lendo um livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, ela fala uma coisa para nós. Seja agradecido. Seja agradecido dentro de casa. Aprecie as qualidades dos outros e seja agradecido por tudo, nas mínimas coisas. Agradeça nas mínimas coisas. Louve o outro pelo que ele fez. Honre pelo que o outro fez. É fácil sempre isso fazer? Não.
mas é agradável ao Senhor. E com o tempo você vai ganhar o coração da pessoa também, porque é assim que Deus faz. Aí você pode dizer para mim, Kátia, e os defeitos? E o que deixa a gente o sangue ferver? A Bíblia diz, apresenta em oração. Em Efésios 4:6, não vou pedir para você abrir por cada hora, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, seja agradecido, louve o momento, honre aquele momento que dá para honrar, que você dá para você, sabe, elogiar, apreciar o que o outro fez. Se queixe menos, reclame menos. A queixa, diz a Joyce Meyer, ela diz que a queixa, ela envenena o coração e a mente. E é verdade. Quando você se queixa, você vai alimentando a raiva, a ira, a mágoa no coração. Se queixe menos. Mas é você, porque, mas só tem coisa para queixar. Sabe por que a gente só tem coisa para queixar? Porque a gente só olha para isso. A gente às vezes não para olhar a beleza da coisa. A gente não para perceber a beleza que está ali também. E nós precisamos. Não tem procura. Não tem procura. Eu não lembro, mas eu acho que foi o pastor Cláudio Duarte, numa das mensagens dele, isso eu não cheguei a anotar, porque eu não tinha pensado nisso antes, que tinha um homem que tudo ele tirava coisa para rir. Achava legal, ouvia coisa boa em tudo. Aí olha só, Joãozinho também faz isso, né? O missionário Joãozinho. O irmão dele falou para mim, Joãozinho está lá na mesa de cirurgia, e a junta de médico lá tentando trabalhar, mexer com ele lá, e ele falou assim, e agora? E agora pode fazer. Ele tirou um jeito lá e falou assim, pode deixar, depois que me abrir, vocês vão ver como eles estão por dentro, vai ver que às vezes está melhor do que está por fora. E tudo ele tira motivo para ir e tudo mais. E essa pessoa que o pastor Cláudio Duarte falava, ele falou, tudo ele viu coisa boa em alguma coisa, em alguém e tudo mais. E alguma coisa falou assim, mas o diabo, né, ele está trabalhando, ele faz isso, ele faz aquilo, ele está aprontando, coisa, eu quero ver você tirar uma coisa boa disso. Ele é trabalhador. Ele pode ser ruim, mas tem uma coisa que a gente não pode negar. Trabalhador ele é. Ele está sempre trabalhando, ele não para destruir a gente, mas ele está trabalhando. Está melhor que muitos que não fazem. Então, até nisso, ele tira coisa boa. A gente precisa também tirar coisa boa daquilo que parece ser tudo ruim. Eu quero encerrar, porque a hora já se foi, com algo que eu estava conversando com Deus e fazendo as minhas queixas na oração. Porque na oração você pode se queixar com Deus, porque em oração e súplica, não é isso? Ia colocar diante dele. E eu falava, Deus isso, aquilo outro. E Deus me falou uma coisa, só disse isso: ame. Deus olha para fulano, olha para ciclano, ame. Deus olha meu marido, ame. Deus olha meu filho, ame. Olha a situação que eu estou vivendo, ame. 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 Ame o outro, ame o seu querido, ame a sua querida, ame a sua casa. Tenha prazer em estar dentro dela. Ordene a sua casa, porque você vai morrer. Pode não ser hoje ou amanhã, como o Senhor tinha dado aquela sentença ao rei Ezequias, mas nós vamos. Ordene a sua casa hoje, agora. Ordene a sua casa. Apresente o Senhor Deus a sua família. Apresente ao Senhor Deus os seus filhos. Reconcilie-se com os seus. Busque estar perto dos seus. Busque estar perto daqueles que são os seus parentes. Eu costumo falar para a minha casa, eu acho tão estranho. Os filhos casam e vão morar tão longe, tão distante dos pais. É uma cultura lá, né, nos Estados Unidos e outros países, mas no Brasil não é tanto assim, mas agora está acontecendo. Os filhos vão embora, um mora lá
não sei quantos quilômetros para lá, outro não sei quantos quilômetros para o outro lado, outro para o Rio, outro não sei aonde. E é tão difícil no dia a dia de estar perto. Não estou dizendo para todo mundo viver tumultuado no mesmo quintal, dentro da sua casa, dentro da casa do outro. Mas será que precisa ser tão distante? Ao ponto de ser tão difícil de se ver um ao outro. A Kátia fala para o WhatsApp. Irmãos, o WhatsApp não abraça. O WhatsApp não dá beijo. O WhatsApp não tem presença. Não tem aconchego, não tem perto. Ame os seus, abrace, beije. A gente não tem muito esse hábito, mas tem que aprender. Tem que aprender a abraçar e beijar hoje, porque depois que morreu já era, não dá mais tempo. Ame os seus, ame. Se você não lembrar de nada que eu falei hoje, lembre disso, ame as da sua casa. Porque o que Daniel falou lá? Ó Deus de meus pais. Daniel estava trazendo à memória o ensino que os seus pais deram a ele. Ensina seus filhos, sejam eles pequenos, sejam adultos, sejam a idade que for, ensine de Deus para eles, fale de Deus para eles. Às vezes ele não quer ouvir, não, eu sei, então não sei. Às vezes eles não querem ouvir, não querem saber, não querem te escutar, mas fale, tire um tempo, volte para o culto doméstico. Kátia, toda semana não está dando, faz de 15 em 15 dias, mas não abra mão, traga os seus filhos para estarem com você. Mas eu não tenho mais filho, traz o seu cônjuge, tira um momento de oração, vai trazer a diferença da sua casa, porque a oração muda corações e mente. Se não fosse assim, Deus não nos mandaria orar. Deus sabe, eu sei que Ele sabe, e Ele sabe, afinal de contas, Ele é onisciente, mas Ele nos manda orar. Orai sem cessar. Ame a sua família ao ponto de você chorar por ela, de se dobrar por ela em oração. Kátia, mas o amor lá em casa já não tem mais. Ore. Tem pessoas que pensam nisso hoje aqui. Não tem mais amor. Não tem mais amor. Ore pela pessoa. Todo dia. Ore pela pessoa todo dia. Ore pela pessoa todo dia. Ore pela pessoa todo dia. E quando você se der conta, você já está amando novamente. Eu não lembro quem foi que eu estava ouvindo uma mensagem. O pastor falou assim, na mensagem, eu não lembro qual pastor que foi. Pastor, eu vou me divorciar. Em casa não tem mais amor, ninguém ama mais ninguém. Eu não amo mais minha esposa, não dá mais. Eu não amo mais meu marido, não dá mais. Ele, o quê? Você vai se divorciar? Vou, não tem mais amor. Não tem. Aí o pastor foi orientado. Não, pastor, você não está entendendo. Não tem mais amor, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então vamos combinar. Eu vou orar aqui e você vai para casa orar. Eu te dou 1 ou 2 semanas, porque ele falou. Depois você me volta. Se não mudar nada, se não mudar mais nada, eu te aconselho ao divórcio. Mas você me dá essas 1 ou 2 semanas de oração. Ela foi para casa orar e o pastor começou a orar assim. 2 semanas depois vem a pessoa falando, pastor, e aí? Pastor, acabou mesmo. Acabou a vontade de divorciar. Porque Deus tem ministrado. Ame. Deus manda falar para algumas pessoas aqui, eu não sei quem é, mas Deus manda falar. Ame e comece a orar. Porque o que morreu vai ressuscitar. Amor precisa ser regado e Deus, você vai regar com oração. Amém?
Você vai regar com oração. Ame, 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 ame. Amar é apresentar pelo exemplo o Deus que você serve, de maneira que os filhos também queiram e sejam servos também. Como Daniel disse, o Deus de meus pais. Que os seus filhos, o seu querido, a sua querida te veja orando, te veja lendo a palavra. Eu vi isso hoje, quero falar para a igreja também. Veja você lendo a Bíblia, lendo você orando por ele. Veja você lendo a palavra. Veja você louvando ao Senhor. Veja você testemunhando dos feitos do Senhor. Como Daniel viu os seus pais. E ele diz: olha, Deus dos meus pais, tu me deste sabedoria. Ame. Ame hoje. Ame agora. E não abra mão da sua casa. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos teus. Não seja um Ezequiel. Não seja um Eli, que Deus falou para ele também pôr a sua casa em ordem. Em nome de Ezequias. O rei Ezequias, não faça como ele fez. Põe a sua casa em ordem. Ordene a sua casa. Cuide da sua casa hoje. Esse é o tempo que o Senhor tem dado para nós. Mas eu não sei se você entendeu o que Deus falou nesta noite. Pelo menos Deus tem ministrado. Não chute balde, porque a família, Deus ama a família. E Deus tem trazido, pelo menos na IECV, famílias aqui. Essa igreja é uma igreja de família. Não sei se você percebeu isso. Agora Deus quer salvar a nossa casa. Deus quer salvar a nossa casa. Deus quer os filhos aqui. Deus quer os nossos filhos nos cultos. Traga seus filhos para o culto. Eu não anotei isso, mas eu quero falar. Vamos, traga os seus filhos no culto de quarta-feira. Mas não tem secar, não tem secar. Mas eles podem ficar sentados. Nessa idade, eu não tinha secar. Eu nunca tive secar. Eu nunca tive depim. Traga os seus filhos para o culto. Negocie. Negocie outra coisa, mas não negocie o templo. Não negocie o momento de Deus. Volto a falar que eu quero encerrar. Onde você tem investido o seu dinheiro, seu tempo e sua atenção. Dê prioridade a isso, porque aí está a sua prioridade. Não priorize o que te deixa feliz, mas o que te deixa forte. Assim Martinela falava. Não priorize o que te deixa feliz, mas o que te deixa forte. Ame os da sua casa. Traga para perto os seus. Reconcilie-se hoje. Eu quero desafiar você a esta semana colocar diante de Deus algo, pedir a Deus alguma coisa para você trazer, reatar relacionamentos. Reatar. Eu tenho pedido isso a Deus. Deus, me dá sabedoria, me dá estratégia para melhorar o relacionamento com os meus parentes. Me dá estratégia, me dá sabedoria para que eu possa reatar. Porque a gente não está de mal, não está entendendo? Não é que está de mal. É que é escassa a conversa. Não há mais o sorriso, não há mais o tempo de brincadeira. Deu para entender? Não há mais. E Deus quer que volte. Porque é na família que Deus se manifesta e Ele é manifestado. Amém? Ame a sua casa e a sua família. Amém. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.